José Manuel Tengarrinha, antifascista, fundador do MDP-CDE, primeiro historiador português a tratar a imprensa em Portugal, foi homenageado no dia em que comemorou 80 anos, no almoço realizado em Lisboa. No Centro de Congressos da FIL, José Manuel Tengarrinha teve a companhia de várias figuras da política e sindicalismo português, como o edil lisboeta, António Costa, que entregou a medalha de ouro da cidade ao antifascista, fundador do MDP-CDE, primeiro historiador português a tratar a imprensa em Portugal. Perante mais de 400 convidados, Tengarrinha foi ainda agraciado pela Universidade de Lisboa, onde estudou e tem dado aulas. Na festa de anos, em abril, nome dado pela comissão organizadora à iniciativa, o autor e investigador da história da imprensa periódica portuguesa, natural de Portimão, teve a companhia de vários capitães de Abril, da sua irmã, a escritora Margarida Tengarrinha, bem como várias figuras do meio social e artístico, como foram os casos do fadista Carlos do Carmo e da escritora Lídia Jorge, também ela algarvia. Dentro da própria desgraça. Amigas e amigos de Tengarrinha, ou simplesmente amigas e amigos, pois todos e todas nós partilhamos e partilhamos esperanças, projetos, inconformismos. Todos nós trilhamos caminhos confluentes, ainda que sejam, naturalmente, diversas as perspectivas e as estratégias neste conjugar do desejo e do agir por um Portugal livre e de justiça social. O interessante, o positivo, é o facto de, nesta diversidade, nós nos encontrarmos aqui. Tengarrinha une-nos, e ainda que bem que nos une, porque graças a ele, estamos gratas também por isso e gratos, graças a eles reencontramos-nos tantos e tantas, depois de tantos anos em que nos afastámos, não em termos de projeto, mas em termos visuais, e isso também é extremamente importante. A diversidade dos amigos Tengarrinha e das amigas diz muito sobre o nosso amigo Tengarrinha. O nosso amigo Tengarrinha tem um percurso de vida admirável. Como resistente antifascista, como construtor da democracia, como político que permanece, porque o trabalho que ele está fazendo em termos culturais é de extrema importância, em termos do património cultural, em termos da investigação, do que nos distingue enquanto país, e é muito, e há um enorme caminho a percorrer nesse sentido. O seu percurso é admirável em termos cívicos, em termos académicos, como professor e como investigador. E o facto de estarmos todos aqui expressa muito o tanto que o Tengarrinha desperta e vai semeando em termos de afetos, em termos de trabalho e em termos de afetos nos caminhos que percorre. Para vos falar de algumas facetas deste modo de ser e de modo de fazer do nosso amigo Tengarrinha, temos entre nós Viriato Sormelho Marques, professor universitário,
temos António Nova, reitor da Universidade Clássica de Lisboa, e Martins Guerreiro, capitão de Abril, símbolo de uma liberdade tão duramente conquistada e tão arduamente ainda em construção, em defesa. Como sabem, o nosso tempo é limitado e, portanto, após as intervenções, vai seguir-se um momento especial, momento esse em que, em nome de todos nós, Ana Carita vai dar os parabéns ao Tengarrinha e segue-se um brinde comum. E, finalmente, a encerrar, a voz de um companheiro de ruta, de um cúmplice, de um protagonista das nossas histórias, Manuel Freire, que juntou aos nossos gestos a criatividade da sua música, da sua canção. E Manuel Freire vai nos permitir, mais uma vez, conjugar esta certeza. O sonho comanda a vida. Obrigada. Caro José Manuel Tengarrinha, queridas amigos e queridos amigos, cabe-me nesta cerimónia, nesta homenagem, uma das intervenções que me parece mais difíceis, permitam-me esta abertura, que é justamente a de falar sobre, não tanto a obra política e académica, mas mais sobre a pessoa que o José Tengarrinha é. É uma dificuldade, mas é também um privilégio. É uma dificuldade porque a dimensão pessoal de alguém é alguma coisa que não se pode, de modo algum, esgotar nas palavras. Penso eu, mais fácil narrar aquilo que alguém fez na sua obra profissional, na sua obra política, na sua obra literária, do que falar sobre a pessoa que alguém é. Na medida em que nós somos o que fazemos, mas somos mais do que fazemos. Mas é preciso tentar. É preciso tentar. E é um privilégio também, e esse privilégio compensa a dificuldade, na medida em que é, digamos, alguma coisa que só os contemporâneos, só aqueles que partilharam o tempo com essa pessoa, só aqueles que privaram de perto com essa pessoa, que estão próximas dessa pessoa, podem ousar fazer. E, portanto, é um pouco esse exercício que eu tentarei fazer, no fundo, se eu quiser definir as breves palavras que tenho para vos transmitir, para partilhar convosco, eu irei falar um bocadinho sobre aquilo que, na minha perspectiva, consiste, é a unidade de estilo pessoal do José Tengarrinha. Ou seja, nós, na nossa vida, fazemos coisas, podemos fazer uma obra, mas a vida, ela própria é uma obra, não é? Portanto, o artista faz da vida uma obra de arte, de certa forma, não é? E eu penso também que é sobre essa unidade de estilo que eu gostaria de fazer 5 brevíssimas notas, 5 brevíssimas reflexões. É como se fosse um pequeno retrato com 5 traços. Primeiro traço do retrato pessoal do José Tengarrinha. Eu penso que a primeira característica, e eu também não nos conhecemos também assim há tanto tempo, não é? Mas conhecemos ao tempo suficiente para poder dizer isto, penso que é o brilho. É uma pessoa que projeta luz. Há muitas pessoas que absorvem luz, que têm o modelo do buraco negro, não é? Que não deixa sair nada, não é? Que atrai tudo à sua volta, não é? Em torno de um buraco negro não há nada que não seja sorvido, não é? No centro do buraco negro. Ao contrário, o José Tengarrinha tem uma luz própria, uma luz que oferece aos outros, tem uma capacidade de irradiação luminosa. E para alguém, como é o meu caso, que passou bastante tempo a estudar o século das luzes, isso é uma coisa muito positiva, não é? Segunda característica do traço da pessoa que o José Tengarrinha é: tem uma capacidade surpreendente de admiração e de encantamento pelo mundo. É um traço de uma juventude que não é etária, é uma juventude que, no fundo, tem a ver com o DNA da sua própria personalidade, tem um gosto enorme pelas ideias,
pelas paisagens do mundo, físicas e metafísicas, pela diferença, pela novidade. Mais uma vez, ao contrário daquelas pessoas que nós encontramos todos os dias e que têm aquele sentimento arrogante e às vezes erudito, ainda se torna mais arrogante, de que o mundo está sempre numa hora crepuscular. Ou seja, tudo o que valia a pena ser vivido já foi vivido. No José Tangarrinha nós temos a impressão de que ele está permanentemente a reencantar-se pelo mundo, não é? Portanto, digamos, um bocadinho numa linha anti-weberiana, não é? De encantamento do mundo. Este penso que é o segundo traço do retrato que gostaria de fazer. Portanto, a capacidade de admiração, de se espantar, de se encantar com o mundo. Terceiro traço. O José Tangarrinha tem um prazer genuíno pelo diálogo e pela descoberta dos outros. Por partilhar e conhecer o mundo dos outros. Tem um gosto enorme pela argumentação, pelo diálogo, pela troca de impressões, pelo teste dos argumentos e das razões. Hannah Arendt dizia que uma das coisas que é fundamental na vida social e na vida política é percebermos que não existe uma coisa chamada homem com maiúscula. O que existem são mulheres e homens. E esse pluralismo da vida é alguma coisa que está associada a este prazer genuíno do José Tangarrinha de conhecer os outros, de motivar os outros, de dialogar com eles. O José Tangarrinha apresenta a qualidade essencial do grande professor que nunca se esquece que só pode ensinar quem nunca desiste de aprender. Só pode ser professor quem nunca perde a curiosidade motora do aluno perpétuo. Não há alunos eternos, mas pode haver alunos, pelo menos, vitalícios. E o José Tangarrinha é, de facto, esse aluno vitalício. Mais uma vez, ao contrário daqueles personagens que encontramos na vida que parece que já nasceram com a lição toda sabida, não é? Toda aprendida. Não é o caso. Esta dimensão de prazer genuíno pelo diálogo foi aquela que, de certa forma, nos aproximou um do outro. Como o José Tangarrinha reconhecerá, na medida em que há muitos anos, no município de Cascais, ele tem sido um organizador, um profissional destas questões. Ou seja, porque não basta dizer, gosto muito de dialogar. Ele organiza os diálogos e organiza de forma sistemática, através de conferências, através de seminários, através, no fundo, de uma atividade cultural a que o município de Cascais tem dado um apoio muito importante. Só faltam duas características do retrato, deste retrato imperfeito. O quarto traço é, sem dúvida, na minha perspectiva, o respeito pelo outro. Um talento natural por uma atitude de consideração e de atenção ao outro. Alguém dizia no século XIX que a aristocracia é o pathos da distância, é a paixão da distância. Mas eu diria que no José Tangarrinha nós temos uma dupla atitude aristocrática, porque temos o pathos da distância, mas também temos o pathos da proximidade. E é isto que faz uma nobreza de caráter, é esta capacidade de deixar o outro à distância, porque uma das coisas mais perniciosas da nossa sociedade contemporânea é o facto de ser uma sociedade que, na verdade, está permanentemente a aproximar-nos uns dos outros ao ponto de esmagar uma massa informe. É uma sociedade muito niveladora, que nos propõe no mercado dos gostos, os mesmos gostos para todos ao mesmo tempo. E isso causa, de facto, um sentimento de sofrimento psicológico muito grande. É isto que é a vulgaridade moderna, é estarmos todos acotovelados no mesmo sítio, com coisas que nos são impostas, como se fossem propostas, mas são, de facto, impostas. E realmente o José Tangarrinha tem esta capacidade de respeitar o espaço de reserva que cabe ao outro, ao mesmo tempo que é capaz de fazer o caminho inverso da proximidade que o diálogo e a compreensão do outro implica. E, finalmente, last but not least, a última característica neste brevíssimo retrato que vos proponho
E penso que, em algumas características, muitos dos que aqui que estão comigo e com ele e que o conhecem há mais tempo, certamente que poderão concordar, outras talvez nem tanto, mas eu penso que ele é de facto um grande pacificador, é um diplomata nato. Alguém que está sempre pronto a estabelecer pontes, entendimentos e caminhos de saída para os conflitos. Não que os conflitos não sejam necessários, mas os conflitos não podem ser o final das tensões, devem ser superados. O José Tengarrinha é alguém que procura a paz, mas que a procura com a energia de um guerreiro, porque a única maneira de conquistar a paz é ser capaz de fazer a guerra. E a sua vida pessoal, na esfera mais íntima, que é a do registro exclusivo das pessoas que passam por nós nesse campo muito delicado, muito frágil, que é o campo do amoroso, o campo do amor, eu penso que isso é disso claro testemunho. Uma das coisas que mais me entusiasmou nesta iniciativa foi o facto de a Helena Pato ter sido a principal organizadora. Eu penso que não são muitas as pessoas que sabem resolver tão bem a sua vida, não deixando para trás tragédias e amarguras que a grande maioria de nós, de facto, não conseguimos evitar. E é extraordinário que, entre as pessoas que estão aqui a homenagear o José Manuel Tengarrinha, estejam também pessoas que foram muito importantes no plano afetivo da sua vida. Eu penso que isso é extremamente comovente e é, de facto, um traço absolutamente de enaltecer. E vou terminar já dizendo que, no fundo, estamos a homenagear um homem bom e, digamos que, de certa forma, o fazemos também com alguma ponta de egoísmo, porque, ao estarmos aqui, é sinal que também nos exaltamos a nós próprios, porque temos o privilégio de estar entre os seus amigos e os seus admiradores. Muito obrigado. Depois deste breve, mas intenso e belo perfil traçado pelo professor Viriato Marques, então chamava o professor Dr. António Nova, reitor da Universidade Clássica de Lisboa, que nos vai traçar uma outra faceta do modo de ser de Tengarrinha. Boa tarde, muito obrigado a todos. Traçar de forma muito breve, mas de forma também com grande emoção. Agradeço muito o convite para estar aqui e para que a sua universidade, professor José Tengarrinha, esteja aqui também neste encontro de amigos e de amigos de muitas vidas, mas também das vidas universitárias. Faz este ano 50 anos que Sofia escreveu um dos seus mais belos, mas também um dos seus mais duros poemas. Quando a pátria que temos não a temos, perdida por silêncio e por renúncia, até a voz do mar se torna exílio e a luz que nos rodeia é como grátis. Quando penso na vida e na obra do professor José Tengarrinha, é o traço da coerência, o risco da coerência que primeiro me vem à cabeça. Não foi pelo seu silêncio, nem pela sua renúncia que perdemos a pátria. Bem pelo contrário, foi pela sua ação, foi também pela sua ação, pelo seu compromisso, que a reconquistamos nesse dia de abril, em que a voz do mar voltou a ser nossa. Não é possível falar do académico, do professor, do investigador, sem falar do todo que é José Tengarrinha. Não se pode dividir em partes a vida que é um todo. Mas tentarei dizer-vos algo sobre este professor da nossa Faculdade de Letras, da nossa Universidade de Lisboa. E para isso recorro a um texto, ao texto que o professor José Tengarrinha escolheu na altura de uma das iniciativas presidenciais do Dr. Jorge Sampaio. Escolheu Tengarrinha para comentar a Oração de Sapiência de Bernardino Machado em Coimbra, em 1904, a tal oração que nós próprios fizemos lema do nosso centenário ano passado: uma universidade deve ser escola de tudo, mas sobretudo de liberdade. E diz Bernardino Machado: uma nação sem originalidade, que nada cria, que nada inventa, que nada descobre e apenas vive
de empréstimos materiais ou espirituais, se ainda conserva a sua autonomia, não está longe de perdê-la. O que enaltece os indivíduos como as nações é a grandeza de caráter, é o vigor e o rasgo da sua iniciativa, a sua perseverança, o seu desassombro, a sua hombridade. Tais são as molas profundas que é preciso não deixar amortecer nunca nas gerações novas. O comentário de José Tengarrinha a este discurso de Bernardino Machado diz muito do seu percurso académico. Ele nunca deixou amortecer duas molas que aqui vos trago. Em primeiro lugar, a mola da universidade como lugar de criação, da criação científica, da criação pedagógica, da criação cultural. Tengarrinha cultivou as ideias de Bernardino Machado. Uma universidade é um laboratório, uma oficina modelo onde professores e discípulos não têm por ocupação consumir ideias, mas produzi-las. Tengarrinha abriu temáticas novas, na linha da história económica e social, em particular sobre o nosso século XIX. Olhou para o que poucos tinham olhado antes dele, em particular para a imprensa, e tudo que com ela se relaciona, a começar pela formação de um espaço público de crítica e de discussão. Em particular para a imprensa, dizia, e para os movimentos populares, e o povo onde está, perguntar-se-á em obra editada em 2008. José Tengarrinha junta-se a Orlando Ribeiro para afirmar que a investigação e a docência são atividades indissociáveis. Esta mola, a ligação entre ciência e ensino, caracteriza o que sempre houve de melhor na universidade. A outra mola vai Tengarrinha buscá-la também a Bernardino Machado, que cada conhecimento nosso seja um serviço público, franco e desinteressado. Nenhuma ciência cerra magicamente os seus cultores num palácio encantado acima de toda a realidade. Pelo contrário, precisamos de nos intrometer no mundo. Tengarrinha chama a atenção para este princípio organizador da vida universitária, que nenhuma faculdade se quede no seu recinto académico. Chama a atenção e pratica, ligando universidade e sociedade, com destaque para as iniciativas na área da cultura, da formação autárquica e para os cursos de verão que o Viriato já aqui recordou, que desde 1994 tem vindo a animar com a Câmara Municipal de Cascais. Deixo-vos apenas estas duas molas, entre tantas outras que projetaram o trabalho de Tengarrinha, que deram corpo e sentido à sua maneira de estar na universidade, à sua maneira de ser universitário. Uma maneira muito própria, já o Viriato aqui o recordou, na escrita, na relação, no diálogo, na disponibilidade, na tolerância, na coerência. Dele pode dizer-se talvez o que Torga dizia do tempo quando escrevia o seu diário a bordo de um navio em viagem para o Brasil. Aqui é tudo líquido, é tudo deslizante, até o tempo se parece com os peixes, nada em vez de caminhar. Tudo nada na obra de José Tengarrinha, tudo desliza, com a fluidez e a doçura, mas também com a força das águas. Termino estas palavras, que são de reconhecimento e de agradecimento, com um conto muito conhecido de uma das figuras que conviveu com Tengarrinha na Universidade, na Faculdade de Letras, Vitorino Nemésio. O conto é sobre esse terrível exame da 4ª classe. Fala-nos o Mateus, filho de famílias ricas, que ficou distinto, enquanto o seu amigo, o Abílio, a coisa com ele estava bem mais difícil. E conta ao Mateus: cá fora esperavam-nos meu pai e o dele ao lado do senhor professor. O mestre não me disse nem palavra, mas a ele, ao Abílio, não o largou, este cabeça de boga que me vai estragar os resultados. O pai do Abílio estava com vergonha do filho, com raiva ao filho, com raiva ao senhor professor, com pena de si, do senhor professor e do filho. Pedaço de mariola. Olha como tens esse colarinho. E fazer-me gastar um dinheirão para ver isto, que vergonha. Este cabeça de boga vai pôr-me uma nódoa na pauta, termina o senhor professor. O Abílio, coitado, chorava.
Chorava mordido e com os olhos raiados de sangue. Quando proclamaram os resultados, o senhor professor abandou e tudo se acalmou. Abílio Cardoso de Aguiar, suficiente. O Abílio tinha conseguido passar. Mateus Queimado Gomes de Menezes, ótimo. Meu pai deu um beijo no Abílio antes de me beijar a mim. O pai do Abílio apertou solenemente a mão a meu pai. Ah, senhor Menezes, que consolação, um filho assim, distinto. Estávamos todos mais ou menos vexados. Só o Abílio deixou de chorar. Não se sabia bem se por escapar à raposa, se por qualquer outra coisa. Num ímpeto de todo o seu ser, atirou-me os braços e disse-me: ó Mateus, ainda bem. E foi nos olhos dele, nos olhos do Abílio, que eu me senti distinto. Quero dizer-lhe, professor José Tengarrinha, que é nos seus olhos, que é na sua vida que nós nos sentimos distintos. O seu percurso, a sua história, é uma história que nos honra e que nos distingue. Quero agradecer-lhe e quero aproveitar esta oportunidade para, em nome de todos nós, em nome da Universidade de Lisboa, lhe entregar a medalha de honra da Universidade de Lisboa. Muito e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Reitor. Apenas 2 palavras para lhe agradecer esta inesperada homenagem, inesperada como tem sido tudo isto. Portanto, julgo que devo, até ao final da minha vida, corresponder a esta confiança que depositou em mim e, quanto possível, nas minhas mãos estiver, valorizar a Universidade de Lisboa. Muito obrigado. Depois desta brilhantíssima intervenção, como aliás é o uso e costume no reitor da Universidade Clássica de Lisboa, o professor Dr. António Nóvoa, em que situa algo que nos é muito caro, que é a genealogia do pensamento e da ação académica e de investigação de Tengarrinha, numa epistemologia e num militantismo pedagógico aberto, de certo modo, por Bernardino Machado. Vai seguir-se então a intervenção do almirante Martins Guerreiro, mas que para nós é sempre Capitão de Abril, porque ele de facto simboliza ainda as esperanças mil por concretizar. Muito boa tarde, amigos e amigas do José Manuel Tengarrinha. Permitam-me uma primeira palavra de reconhecimento e felicitação à Comissão Organizadora por ter tomado a iniciativa deste memorável almoço e deste gesto muito merecido. Bem-ajam. À família de José Manuel Tengarrinha quero agradecer o privilégio de partilhar convosco este momento inesquecível. Caro amigo José Manuel Tengarrinha, cidadão exemplar, resistente da primeira hora, construtor da democracia, foi com surpresa que tomei conhecimento da tarefa que sobre mim recaiu de preferir hoje, nesta justa homenagem, algumas palavras sobre o cidadão e o resistente José Manuel Tengarrinha. Alguma surpresa, porque pensei que havia amigos aqui presentes que tinham sido seus companheiros em muitas fases do seu percurso e conheciam melhor do que eu a sua ação e o seu pensamento. Porém, perante os argumentos invocados, aceitei sem hesitar esta honrosa missão. Percebi que desta forma José Manuel Tengarrinha desejava distinguir o 25 de Abril e os militares de Abril, o que muito nos honra. Obrigado.
José Manuel Tengarrinha é para mim uma referência desde o início dos anos 70, ano em que, com outros camaradas de Marinha, começámos a organizar um movimento político entre os jovens oficiais. Procurámos então conhecer bem a realidade portuguesa e a resistência ao regime. Alguns de nós tinham acompanhado de perto a campanha eleitoral de 69 e a constituição das CDEs. Nesse ano, dentro da Escola Naval, houve campanha eleitoral. Foi distribuída a propaganda da CDE. Na mesa de voto da Cova da Piedade, onde votaram muitos cadetes, a CDE ganhou com margem superior a outras mesas, o que foi uma surpresa para o poder. Estudámos então os textos da CDE e a sua forma de organização e ação. O nome e a figura de José Manuel Tengarrinha surgia a cada passo. Reli agora alguns desses materiais que mão amiga me disponibilizou. O lutador, o resistente, o pensador e o organizador, que então admirava, surge-me hoje, agora, na dimensão do dirigente preparado, lúcido, esclarecido e de grande abertura, que soube interpretar os anseios e necessidades das classes mais desfavorecidas e que, perante a situação concreta daqueles tempos de ditadura e repressão, encontrou as melhores formas para organizar as forças democráticas e os democratas de diferentes setores sociais e orientações políticas. Foi, de facto, um dirigente que estudou e analisou objetivamente a situação real, teorizou a resposta, concebeu a organização adequada e conseguiu concretizá-la. Muito poucos dirigentes em todo o nosso processo revelaram tal capacidade de concepção, organização e concretização. Em suma, capacidade efetiva de direção. É notável a forma como as CDEs nasceram e se estruturaram da base para o topo e por áreas geográficas. Evidenciaram a força e a capacidade dos democratas e, sobretudo, foram uma escola de democracia e do seu exercício, colocando nos seus lugares as figuras tradicionais ou os pretensos protagonistas e dirigentes máximos. Muitas vezes, advogados e outros, cujos atos de resistência, ainda que louváveis, consistiam na defesa dos verdadeiros resistentes. O símbolo da CDE, concebido por José Carlos Ari dos Santos, mostra o movimento a crescer da base para o topo. Esta concepção é original na organização dos movimentos da oposição portuguesa. É, sem dúvida, influenciada pelo maio de 68. Na Marinha, nós adotámos algo semelhante. A inspiração e motivação são quase as mesmas. Criar formas democráticas e participativas desde o início e, a partir delas, escolher os dirigentes. Construir uma base sólida para a mobilização e resistência contra o regime, ao mesmo tempo que em nós se fortaleciam as formas, práticas e valores da democracia, sem sectarismos nem oportunismos. Como forma de movimento social e político, as CDEs são a melhor e mais ampla expressão organizada da oposição democrática. José Manuel Tengarrinha é, sem dúvida, o seu principal dirigente. Nós sabíamos que a sua atividade política vinha mais de trás, vinha do mundo juvenil, onde fez parte da última Comissão Central, vinha das eleições de 61. Conseguiu então negociar listas únicas da oposição nos círculos mais importantes, como Lisboa e Porto. Em janeiro de 62, é preso pela PIDE e submetido à tortura. Resiste como resistirá até à última prisão. Cito uma sua observação. Numa situação que não podemos controlar, que depende de outras vontades, a necessidade de manter a nossa vontade e o nosso controle, era isso, parecia-me o mais difícil. Creio que era aí que alguns tinham falhado. Em 1969, José Manuel Tengarrinha é um dirigente experimentado e respeitado, apresenta um pensamento estruturado e claro,
contra o fascismo e sobre o exercício da democracia nas suas múltiplas expressões. Demonstra capacidades de organização, de congregação de esforços, de abertura, de elaboração teórica e aplicação dos princípios face à realidade concreta, capacidades raras numa só pessoa. Após o terceiro Congresso da Oposição Democrática, consegue em 73 que todas as correntes, incluindo a corrente socialista, concorram em listas únicas às eleições. A preparação, organização e realização do terceiro Congresso da Oposição Democrática em abril de 73 é um marco notável na luta organizada do povo português contra o salazarismo e o marcelismo. Permite construir uma unidade aceite por todos para a saída do bloqueio político, social e económico que sufocava a sociedade portuguesa de então. As teses deste Congresso, onde esteve presente uma delegação de 15 oficiais e cadetes de Marinha, foram uma fonte de inspiração para o que veio a ser o programa do MFA. O Congresso foi a demonstração de que era possível construir a unidade entre as várias sensibilidades e correntes da oposição democrática. Tal feito deve-se ao esforço e trabalho de muitas pessoas, sem dúvida, mas não teria sido possível sem a visão, a capacidade organizadora, a grande abertura e o respeito pelos outros, evidenciado por dirigentes como José Manuel Tengarrinha. Desde 70, acompanhei muito de perto a luta política que se desenvolvia em Portugal. Nós próprios, a Organização de Marinha, participámos nesse processo. Era para nós evidente que o principal dirigente do movimento de oposição democrática em Portugal era o José Manuel Tengarrinha. Claro que havia outros dirigentes. Havia os dirigentes do PC na clandestinidade, mas esses não dirigiam, nem podiam dirigir a oposição democrática e as suas expressões de luta legais ou semilegais. Havia também Mário Soares, que estava em Paris, mas cuja ação e influência, então em Portugal, era limitada. Existiam ainda os dirigentes dos católicos progressistas e outros que se tinham revelado na crise académica de 62. Todas estas correntes integravam a oposição democrática. Porém, o principal dirigente no terreno, a face visível da oposição, que efetivamente congregava e orientava, do ponto de vista organizacional, estratégico e tático, a oposição era o José Manuel Tengarrinha. Penso que isto até hoje não foi assumido por nenhuma força política. Provavelmente não interessa. Mas é de toda a justiça que seja dito e reconhecido por quem se empenhou nesse combate pela liberdade e pela democracia, por uma questão de verdade histórica e também como reconhecimento do contributo que José Manuel Tengarrinha deu para a conquista da liberdade e para a construção da democracia em Portugal, que hoje seja reconhecido. Para além da dimensão política nos seus diferentes aspectos, pensamento, organização e ação, amplamente revelados no período de 69 a 74 e, em particular, no terceiro Congresso da Oposição Democrática, interessa também iluminar a sua dimensão cívica e moral, a sua coerência de princípios e atitudes, a fibra do homem lutador, desinteressado e abnegado, que não procura nada para si, nem vantagens, nem glória, e a quem o país muito deve. José Manuel Tengarrinha bate-se por princípios, bate-se pela liberdade e dignidade do povo português, não procura qualquer vantagem, recompensa ou benefício. Desce a luta conduzida, muitas vezes, com sacrifício pessoal e familiar. No dia 18 de abril de 74, é preso mais uma vez, penso que pela sexta vez, pela PIDE. É libertado de Caxias no dia 27 de abril. Essas 48 horas que os presos políticos tiveram... Obrigado. Essas 48 horas que os presos políticos tiveram de suportar, depois da alvorada libertadora do 25 de abril, foram provavelmente as mais difíceis e angustiantes de todas as horas de prisão.
sobretudo para os que estavam isolados, como era o seu caso, pois tudo podia acontecer, desde a liberdade à morte. Ao ler hoje o seu texto, Uma Noite, Uma Vida, e o relato que a sua companheira faz da última prisão, sinto a dimensão da sua angústia e a grande coragem com que enfrentou, preparando-se para a pior hipótese. Passo a citar: momento decisivo em que o que nós somos é que conta, o que somos realmente, não aquilo que julgamos ser ou aquilo que queremos fazer crer que somos. Naquela noite arrastada de silêncio e solidão, não havia lugar para efeitos fáceis ou para enganos. Ter consciência disso dava-me uma satisfação profunda, um autêntico, perfeito sentimento de libertação. Creio que foi isso o que, no meio da angústia e do medo, me fez desaparecer a angústia e o medo. Me deu até alguma calma. Do relato de Helena Pato cito: desde então, o 25 de Abril, e até à madrugada do dia 27, segui nas margens da Revolução, sem testemunhar a sua componente popular, horas e horas num sufoco, com o coração no fio da navalha. A noite de pânico dos fuzilamentos que receávamos há de viver comigo até ao fim dos meus dias. Embora o tempo seja curto, não posso deixar de comentar o pensamento e os argumentos de José Manuel Tengarrinha quanto à lei eleitoral que se preparava para a Assembleia Constituinte. Como sabem, apenas aos partidos foi permitido apresentar candidaturas. Esta foi uma questão que então debatemos e que continuamos a debater face aos resultados a que chegamos e à degradação da nossa democracia eleitoral. Tengarrinha dizia então: na situação em que o país hoje se encontra e dada a importância da composição da próxima Assembleia Constituinte para o futuro do país, tentar afastar associações políticas com larga e comprovada projeção popular é, objetivamente, um ato que não serve os interesses da democracia. E acrescentava uma ideia importante e rigorosa sobre o 25 de Abril. Mais do que ter sido realizado por um exército progressista, o traço fundamental do 25 de Abril é ter partido da iniciativa de um movimento unitário militar que se justapôs e se entrelaçou com um amplo movimento unitário popular. Esta ideia é bem mais estruturada e estruturante do que a famosa aliança Povo-MFA. A ambição do poder, da conquista de posições e influências, as visões eleitoralistas ou sectárias impediram que se tivessem desenvolvido e promovido as formas mais adequadas de cooperação e organização dos mais diversos setores populares para a defesa e consolidação da democracia, para a construção de um Estado amplamente democrático. A lei eleitoral força o MDP-CDE a transformar-se em partido. José Manuel Tengarrinha é eleito deputado à Constituinte nas eleições mais participadas da história da democracia portuguesa. O seu contributo para a nossa Constituição é notável e foi muito relevante. No entanto, nunca foi chamado a assumir responsabilidades governativas, quer nos governos provisórios, quer nos governos constitucionais. Da luta que então se desenhou pelo acesso ao poder ou a posições relevantes, o exercício da pequena política explica em parte que figuras com a capacidade política, o perfil moral e ético de José Manuel Tengarrinha sejam marginalizadas. José Manuel Tengarrinha e outros dirigentes do movimento da oposição democrática, pessoas de bem, homens bons, que se bateram por princípios ideais, não eram pessoas para o jogo da pequena política, das manobras e sombras do poder. Por isso, discretamente, se afastaram ou foram afastados. É nosso dever apontar às gerações futuras
o seu exemplo de cidadania e dignidade, de inteligência, coragem e abnegação. Sem dúvida que a história não se faz de si, porém é fundamental para a sociedade que os cidadãos saibam reconhecer as figuras da sua história, que são verdadeiros exemplos de dedicação ao bem comum, à liberdade e à democracia, que são exemplos de capacidade política, que são referências éticas e morais. São essas as pessoas que nos orgulhamos de ter como concidadãos, seja em que circunstância for. Amigos, hoje, de entre todos os que resistiram à ditadura, e à ditadura disseram não, de entre aqueles que à liberdade, à luta e à democracia disseram sim, sem de haver recompensa cuidarem, com reconhecimento queremos distinguir o cidadão José Manuel Tengarrinha. Obrigado, companheiro, são pessoas como tu e exemplos como o teu que nos ajudam a prosseguir a luta por um mundo melhor. O almirante Capitão de Abril, através da história de Tengarrinha, de que ele sintetizou aqui de uma maneira lúcida e comovendo-nos, faz-nos também recordar a nossa história, uma história que somos obrigados a permanecer, a continuar, a intensificar nestes tempos tão agrestes para a democracia. Antes do momento em que darei a palavra à Ana Carita, creio que traduzo mesmo os sentimentos do grupo de trabalho, pedindo uma saudação muito especial àquela que Vítor Dias chamou a alma mater deste acontecimento, a alma mater desta homenagem. Uma mulher que eu amo muito, uma mulher fabulosa, que todos nós admiramos imenso, com uma capacidade de trabalho fantástica, que nos puxava as orelhas e nós já cheios de sono e ela continuava e prosseguia, que é a nossa querida Helena Pato. Não é verdade, este trabalho foi um trabalho coletivo, só que eu faço muito trabalho no Facebook e o Facebook tem muita visibilidade. Darei a palavra, portanto, à Ana Carita, que nos vai representar num momento especial. Então, amigos, estamos a encaminhar para o momento final do nosso encontro de amigos do Zé, mas antes de finalizarmos, nós queríamos agradecer, em nome da Comissão Promotora, à direção do restaurante e à sua gerência, em especial ao Sr. Paulo Silva, bem como a todos os trabalhadores que colaboraram para a realização deste evento, que aqui gostosamente nos reuniu. Queremos também agradecer ao SPGL, na figura do António Avalanche, que aqui se encontra, o apoio técnico que prestou a esta iniciativa. E queremos também agradecer ao engenheiro Luís Pato a gentil oferta do champanhe com que iremos brindar depois ao nosso amigo o seu aniversário. Viva o engenheiro também Luís Pato, exatamente. E agora então passaríamos ao momento do presente que queremos entregar ao Zé. Portanto, é um presente que representa todos os amigos que aqui estão, não é? É uma lembrança que queremos que fique deste nosso encontro de amigos, que aqui quisemos celebrar a tua pessoa, a tua vida e o teu aniversário, sobretudo. Se quer que eu abra, eu vou abrindo. Podes pôr hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para o menino José, uma alva de palmas.
está aqui escrito, no dia dos 80 anos de aniversário do José Tengarrinha, um imenso abraço de todos os seus amigos. E agora então, vamos brindar ao José Tengarrinha, já todos temos champanhe, eu não e o Zé também não, mas vamos buscá-lo, não é? Em todas as fronteiras. Zé, à tua saúde já todos têm, como sabemos. Muitos anos de vida e bons. Muito obrigado. Seja bem-vindo quem vier por bem. Em primeiro lugar, quero agradecer a grande dedicação, sacrifício, o excepcional empenhamento que fez a comissão organizadora para a realização deste evento. Foi de facto extraordinário o que fizeram, mobilizaram, divulgaram em relativamente pouco tempo. Eu só vim a saber muito tardiamente. Tudo isto foi organizado às minhas costas, nas minhas costas. Eu só tomei muito tardiamente conhecimento de que se estava a organizar esta festa e que, enfim, na altura em que me foi comunicado, não deixei de ficar comovido com o que isso demonstrava de apego e de afeto das pessoas. Mas nunca seria capaz de imaginar que seria levado tão longe o esforço dessas pessoas para organizar uma festa com a dimensão que esta tem. Esta festa chegou, a composição desta sala chegou ao limite, não era possível, suponho, conter mais pessoas do que aquelas que foram inscritas e, portanto, acho que só isso demonstra a maneira como, de facto, foi conseguido este objetivo. Além disso, queria agradecer, obviamente, não vou dizer um a um todas as pessoas que compõem esta comissão organizadora, mas no coletivo dessa organização, não posso distinguir nenhum em particular, mas, de qualquer modo, não quero dizer que a Helena Pato teve, de facto, um papel fundamental em tudo isto. Ora bem, queria agradecer também as palavras muito generosas. Os antigos oradores costumavam dizer, sem dúvida, e merecidas. Não sei se são merecidas ou não. A verdade, de qualquer modo, é que foram ditas com verdade, foram ditas com emoção, foram ditas com um sentido de ampla fraternidade. E, portanto, ao viriato, ao Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, ao Almirante Martins Guerreiro e a todos os que depois disso intervieram, queria demonstrar o meu profundo agradecimento. Como lhes disse, tudo isto foi preparado sem o meu conhecimento. É claro, e quando tive conhecimento do que se estava a preparar, claro que tive um primeiro embaraço. Como é que me seria prestada uma homenagem sem que eu falasse? Porque a verdade é esta, muito simples, não é modéstia, mas a verdade é que não gosto de falar de mim. No máximo, dou algumas entrevistas, mas não gosto de falar de mim. Acho que é uma situação um pouco, digamos, que me sinto desajustado e embaraçado. O que nestas circunstâncias obviamente seria difícil, dado que, sendo a homenagem a minha honra, eu teria obviamente e obrigatoriamente que falar. Portanto, tentarei dizer em poucas palavras aquilo o que é mais importante e o que é mais importante para mim. Olhando para aquilo que eu poderia dizer neste momento, julgo que o mais importante para mim é dizer-lhes alguma coisa daquilo que aprendi com os outros ao longo da vida. Aquilo que me formou, aquilo que aprendi com os outros. Em primeiro lugar, por este convívio convosco agora,
pelo afeto que transmitem e pela alegria que me dá a vossa companhia. A todos os que aqui estão, queria agradecer, de facto, a vossa presença. Eu julgo que é o maior valor que podemos ganhar, e é o da amizade franca, o da estima desinteressada, que nos reúne agora aqui à luz da solidariedade social e da lealdade pessoal. Por outro lado, não queria deixar passar entre aquilo que me marcou profundamente na minha vida, as organizações políticas em que militei. Em primeiro lugar, o MUD Juvenil, onde militei desde os 15 anos. Em segundo lugar, o Partido Comunista Português. Depois, a CDE. E, por fim, o MDP-CDE. E quero salientar que, para mim, não foram apenas contributos para a minha formação política, mas foram, na realidade, verdadeiras escolas de caráter, onde aprendi os valores da lealdade, da solidariedade, do sentido de missão e de dedicação à coisa pública. E assim, sobrepondo-se os interesses gerais e do coletivo social aos interesses particulares, mesquinhos e pessoais. Deve haver uma separação radical entre o que é pessoal e o que são interesses gerais e coletivos, o que, como sabem, muitas vezes não acontece. Fomos contra a ética da não valorização da coisa pública e do interesse público. O que desde logo cedo me alertou que a moral nunca deve estar arredada da política. A autonomia do Estado deve estar separada dos interesses particulares. E a democracia não se esgota nas eleições e só se realiza verdadeiramente quando há justiça social, quando há transparência dos atores políticos e uma participação dos cidadãos. Depois, a minha outra grande escola foi o jornalismo. O jornalismo é que nós vivemos um pouco fechados, às vezes, nos nossos pequenos mundos. O jornalismo permitiu-me abrir para a complexidade e a multiplicidade da realidade social. Aprendi que o conhecimento da realidade social está longe de esgotar-se nos números e que no centro da realidade social está o homem e que as políticas devem estar prioritariamente ao serviço do homem concreto, do homem real e não exclusivamente ao serviço dos números e das estatísticas como se fossem um fim em si mesmo. E tive a honra de pertencer a uma nova geração de jornalistas. Aqueles jornalistas que passaram nos meados dos anos 50, aqueles jornalistas que, como nós dizíamos, ultrapassaram o jornalismo do realiza-se. O jornalismo do realiza-se era a velha geração de jornalistas que começava sempre as notícias dizendo realiza-se hoje, realiza-se ontem, e nós chamávamos a eles a geração do realiza-se. E de facto não há dúvida de que suponho que com muitos contributos, foram muitos contributos para que essa geração do realiza-se fosse ultrapassada e que nós tivéssemos atingido uma nova categoria de profissionalização e de visão do mundo através do jornalismo. Entre eles, poderia citar muitos, mas entre eles queria citar o Jacinto Batista, entre os desta geração que assim contribuíram para mudar a natureza do jornalismo, o Urbano Tavares Rodrigues, o Batista Bastos, o Carlos Veiga Pereira, aqui presente, o Alfredo Noales Rodrigues,
António Borges Coelho, e o Adelino Cardoso. Foi esta a nova geração que substituiu a velha e caquética geração do realiza-se. O que a experiência me ensinou também foi que a vida não é preto e branco. Nunca se pode ver a preto e branco. E aquilo que, entre as muitas experiências que tive, que me levaram a esta conclusão, foi a minha longa estadia na Companhia Disciplinar de Penamacor, quando fui expulso do Corpo de Oficiais Milicianos por, segundo eles diziam, atentar contra a segurança do Estado e que me puseram no meio de alguns homens da chamada submundo da sociedade. Claro, por lá já tinha passado o Álvaro Cunhal, mas pouco mais, e a massa dos frequentadores daquelas instalações eram, de facto, os burlões, os vigaristas, os ladrões, os carteiristas, os agressores de superiores, os homossexuais, etc. E foi com eles que convivi. É claro, inicialmente, quando me defrontei com esta categoria de pessoas, a que não estava, obviamente, habituado, senti-me um pouco incomodado. E um dos meus maiores amigos, quero aqui evocar, foi o americano. Americano, assim chamado porquê? Porque andava sempre atento às notícias dos jornais. E eu dizia-lhe: ó americano, porquê é que te chamam americano e porquê é que tu estás tão atento aos jornais? Ó meu amigo, é para ver quando chega uma esquadra americana ao Tejo. Nessa altura é que eu vou ganhar a vida. E então o americano fugia do quartel, vinha para o Caixo de Dré, normalmente, ia sacar uns dólares aos americanos e quando já estava suficientemente recheado, regressava ao quartel, onde apanhava um castigo, obviamente. Mas todos eles, vigaristas, ladrões, todos eles tinham um código de conduta que era um código que mantinham absolutamente certo, infalível. Para lhes dar uma ideia, nós tínhamos debaixo da nossa tarimba uma caixa de madeira onde guardávamos os nossos haveres, os nossos dinheiros e outros haveres pessoais. Eu nunca fechei essa caixa, porque sabia que estava sempre guardada pelo código de honra dos vigaristas, dos burlões, E há naturalmente que eu tenho mais receio dos borrões de colorinho branco do que e criei grandes amizades que me permitiram até fazer reportagens, várias reportagens sobre o Bafon de Lisboa, uma delas até premiada. E por isso me lembro muito bem daquela quadra do António Aleixo. Sei que pareço um ladrão, mas há muitos que eu conheço que, sem parecer o que são aquilo que eu pareço. Claro que ao longo desta vida, que não quero dramatizar de modo nenhum, nem sou nada de especial, não tenho nenhum traço de, digamos, entre comas, de heroicidade na minha vida. Fui um simples resistente antifascista que tentou lutar com as armas que tinha ao seu alcance para derrubar o fascismo. Mas há coisas que me marcaram profundamente do ponto de vista humano. Quando eu estava nos curros do Aljube, esteve comigo um camponês de Alpiarça, que suponho que era membro do Partido Comunista Português. E ele estava deprimido, ele não falava. A muito custo lhe consegui arrancar meia dúzia de palavras.
soube que ele estava em profunda depressão porque, estando preso, não tinha condições para fornecer meios à família, para a família se aguentar. E a família estava a passar muita fome. Entretanto, eu fui para interrogatório, onde estive 8 dias e 8 noites em tortura, e quando regressei, vi manchas escuras no chão da minha cela. E depois me disseram que era o sangue dele, porque ele se tinha suicidado. Isto fez uma profunda impressão, haver um ser humano que está no limite das suas forças físicas e morais, ele já tinha sido também torturado várias vezes, e que arranja como única solução, como única saída, o suicídio. Foi uma situação em que eu chorei bastante, ainda hoje me comovo a ver aquelas manchas negras no chão da cela que deixaram em uma marca profunda. E naturalmente que o que me também marcou profundamente foi o assassinato do meu cunhado José Dias Coelho. Porque, claro que foi um trauma muito profundo que deu bem a noção da brutalidade de que a polícia política era capaz. Mas a verdade é esta, é que as maiores agressões que sofri, as situações mais difíceis, as grandes crises da vida e as rupturas, quase milagrosamente, diria eu, acabaram por resultar sempre por saltos em frente. Por conquistar qualquer coisa que eu desejaria ter tido, mas que a vida me prendia ao passado. E com esta ruptura, com este corte, acabei por permitir dar o passo em frente. Foi o que aconteceu com a universidade. A minha expulsão do ensino em janeiro e o impedimento de exercer a profissão de jornalista pela censura, depois da prisão, em dezembro de 1961, fui expulso do ensino e impedido de exercer a função de jornalista em janeiro de 1962. E encaminharam-me para outra via, para a via de ganhar a fazer traduções e a escrever livros. E assim foi possível a entrada na universidade pela Porta Grande, isto é, com a obra que já tinha realizada e que de outra maneira não teria sido possível, eu pude entrar na universidade e nada me pode orgulhar mais do que ter entrado na universidade por decisão unânime da Assembleia de Estudantes em maio de 1974. E o que mais me orgulha é que sempre tive a confiança dos estudantes. E à sua luta devo ter fracassado a tentativa de saneamento que esteve iminente sobre mim. Todas as sociedades, todas as instituições são marcadas por tensões. O que a experiência universitária me ensinou foi que, acima de tudo, é a cooperação científica, o labor científico, a procura comum de novos caminhos que estabiliza e consolida a relação universitária a nível científico e a nível pessoal. E para terminar, quero lembrar-lhes o que escrevi um dia num livro. E julgo que se ajusta bem a esta situação que estamos agora a viver, porque, como vocês veem, temos aqui um grande leque de opções políticas presentes nesta sala, dos mais diversos, e que voluntariamente quiseram e aceitaram fazer parte desta homenagem a um homem que eles sabem ser marcadamente de esquerda. E, portanto, o facto de muitas pessoas que não são de esquerda ou tão marcadamente de esquerda terem vindo, quero também prestar-lhes a minha homenagem e o meu agradecimento.
E para terminar, relembro, pois, aquilo que escrevi um dia. Para além dos diferentes caminhos e opções de cada um, o que conta, acima de tudo, é a atitude na vida, perante os problemas centrais da opressão e da injustiça. É isso o que define o homem, no seu papel transformador da sociedade. E é isso também, ontem como hoje, o que nos coloca lado a lado nos combates comuns. Muito obrigado. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão. E eu dizendo que se é importante estarmos aqui hoje para dar testemunho da nossa gratidão, da nossa admiração e da nossa amizade pelo Zé Manel, também é importante os reencontros que se estão a fazer aqui, desde que os primeiros foram chegando por volta do meio-dia. O que me aconteceu a mim e aconteceu certamente a muitos de vós, encontrarem amigos que já não viam há 20, 30 anos, com quem eu chego lá, com quem partilharam lutas e sonhos. Eu vou-vos roubar muito pouco tempo, vou-vos ler um texto poético e vou cantar outro. O texto que eu vos vou ler, não se admirem, é uma balada. Nos anos 60 fui etiquetado como baladeiro, o que muito me orgulha. Vou-vos ler uma balada que muitos de vocês, ou quase todos, não conhecem. Está num livro que ainda não teve apresentação pública e é da autoria de um amigo meu que está aqui sentado, Manuel Alegre. Está a olhar para mim com aquele ar recriminativo. Eu, se não conhecesse, já estava todo assustado. Então, vou-vos ler a balada dos aflitos. Irmãos humanos estão desamparados. A luz que nos guiava já não guia. Somos pessoas, dizeis, e não mercados. Este porcento não é tempo de poesia. Gostaria de vos dar outros recados com pão e vinho e menos mais-valia. Irmãos meus que passais um mau bocado e não tendes sequer a fantasia de sonhar outro tempo e outro lado. Como António digo adeus a Alexandria, desconcerto do mundo tão mudado, tão diferente daquilo que se cria. Talvez Deus esteja a ser crucificado neste reino onde tudo se avalia. Irmãos meus sem valor acrescentado, rogai por nós, Senhora da agonia. Irmãos meus a quem tudo é recusado, talvez o poema traga um novo dia. Rogai por nós, Senhora dos aflitos, em cada dia, em terra naufragados, mão invisível nos tem aqui proscritos, em nós mesmos perdidos e cercados. Venham por nós os versos nunca escritos, irmãos humanos que não sois marcados. O vento nada me diz. Uma das coisas positivas de eu cantar isto desde 1969
É que já não preciso dizer quem é que escreveu os versos. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde ouro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho álacre e sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, base, fuste ou capitel, arco em ogiva, vitral, pináculo da catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega em magia, guerra torta de alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, oiro, canela e marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, autoforno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança.
Obrigado, Zé Manel. Eu só queria dizer uma palavra final, que é do José Tengarrinha, dita por mim. É que durante este almoço estiveram dois grandes amigos connosco, só na nossa memória: Adriano Correia de Oliveira e Zeca Afonso. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Professor catedrático, jubilado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, jornalista, escritor, investigador, político, cofundador do MDP-CDE, Movimento Democrático Popular, Comissão Democrática Eleitoral, José Manel Tengarrinha foi deputado da Assembleia Constituinte em 1975-76 e nas 4 primeiras legislaturas até 1987. Na homenagem, foi ainda recordado que antes do 25 de Abril, Tengarrinha participou e liderou a constituição da Comissão Democrática Eleitoral, nascida em Lisboa, que se estendeu a mais distritos do país para disputar as eleições de 1969, em plena ditadura do Estado Novo. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento,